Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa paz e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, eu quero convidar você para que possamos adentrar nesta lição de número 4, lição que tem por título, irmão, ídolos na família. Forte, né? Ídolos na família. E a gente vai aprender nessa lição, irmãos, esse contexto de ídolos, tá certo? Em que ponto também pode se abranger essa parte de ídolos, tá certo? De que maneira a gente vamos fazendo ídolos assim, de uma maneira, como eu posso dizer, uma maneira provocatória, mas uma maneira inocentemente que a gente, às vezes, levanta um ídolo da nossa vida e a gente não sabe que ali, né, Deus abomina. Mas vamos aprender, irmão, tirar lições de vidas, né, nesta quarta lição que tem ídolos na família, né? O texto áureo, irmão, está registrado na primeira epístola de João, né, irmãos? Capítulo 5, verso 21, diz assim: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Aí diz, amém, ou seja, assim seja, né? Guardai-vos, né? Já era uma recomendação do apóstolo João. Verdade prática, irmão, que adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né, irmão? Aí a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né, irmão? Perigo, irmão, perigo. Mas vamos lá. Leitura bíblica em classe, meus irmãos, está registrado, né, como está na sua lição, Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao 19 e versículo 33 ao 35. Também em Juízes capítulo 17, versículo 1. E no mesmo capítulo, versículo 3 ao 5. Nós não vamos fazer esta leitura bíblica para não ficar extenso o vídeo, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui à lição. O objetivo desta lição, irmão, essa lição também tem 3 objetivos. Tem 3 pontos essenciais que precisam ser realmente ali, irmãos, ali retratada, né, irmão? Que possamos ali realmente ali enfatizar. Primeiro, apresentar o contexto no qual, apresentar o porquê Raquel furtou os ídolos do seu pai, explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E terceiro e último ponto, irmão, é alertar acerca dos perigos da idolatria no seio da família do povo de Deus. A introdução, irmãos, confira aí na sua lição, diz assim, na introdução da sua lição: temos nestas 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa, né? A gente vai ver, né, a lição vai abordar sobre a vida de Raquel, e esposa de Jacó, e sobre Mica, irmão, tá certo? Mica, né, uma efraimita, né? Mas vamos lá. Na introdução diz assim: no primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, Jacó dos patriarcas, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais. Observamos aqui que Raquel já sabia que Jacó servia ao Deus do seu pai, né? Quem era seu pai? Isaac. Quem era o pai de Isaac? Abraão. Ou seja, ele servia a um Deus, irmãos, monoteísta, né? Ele é um Deus, o único Deus, enquanto outras nações, né, servia outros deuses, né, politeístas, que podia adorar vários deuses, mas Jacó, ele era monoteísta porque adorava ao único Deus, diferentemente da sua esposa ainda, de ter uma experiência com Deus, porque convivia
dia com seu pai Labão. Labão era irmã da mãe de Jacó, tá certo? Que era Rebeca, não é isso? Rebeca, que era esposa de Isaac. Rebeca era a mãe de Jacó e de Esaú, né? E quando teve aquele processo todinho que Jacó enganou ao seu pai juntamente com Rebeca, que ela foi, diga assim, foi a pessoa que maquinou, planejou, e seu filho executou, né? E ali foi fugido para a casa da sua parentela, né? Seu primo Labão, né? Labão, seu irmão Labão, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas a gente vê que sabia que seu marido servia ao Deus dos seus pais, né? Sabia que Jacó servia ao único Deus verdadeiro, né? E que ele era poderoso e também era um Deus invisível, né? Lá o pai dela, Labão, né? Tio de Jacó, ela aprendeu que adorava vários outros deuses e tinha que ter uma imagem para que aquela imagem ela pudesse ser tocada, para que aquela imagem pudesse ser venerada, para que aquela imagem pudesse receber as honras, né? Os manjares que era colocado ali como oferta, né? Pacífica, né? Diante daquele Deus que era feito na mão, né? De fundição feito na mão daquele povo, né? Mas ela sabia que o Deus que Jacó servia é um Deus poderoso e invisível, que não precisava de ídolo e nem de sua imagem, nem precisava de imagem, né? E a gente vê, entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Futuro dela, irmão, que ela estava agregando, né? De roubar os deuses que o seu pai professava como se fosse uma bênção para a sua vida, mas ela fez esse ato por ignorância, irmão, tá certo? Não era que Raquel, ela era idólatra, não, irmão. Ela, quando vivia com seu pai, ela era idólatra, mas quando ela começou a andar até o seu esposo, o seu esposo Jacó começou a policiar, começou a trabalhar na sua vida, mas mesmo assim, por ser uma pessoa novo convertida na fé, que estava aprendendo os costumes, tá certo? Do seu primo, Jacó casou com o seu primo, com a sua prima, tá certo? Quando estava aprendendo os costumes ali, tá certo? Mas enquanto isso existia, não, costume da família, e ela levou, né? Porque na cabeça dela, nossos pais não nos deram nada, tá certo? Então vou levar esses deuses como parte do meu futuro. É como se fosse aqueles deuses que ela levou lá, ia trazer sorte para o matrimônio dela, sorte para a parentela dela. Não sabia o mal que estava trazendo, na ignorância, né, irmão? Mas vamos lá. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela nem a sua irmã Leia, né, irmãos? Resolvendo furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. Labão era o pai, né, de Raquel e tio de Jacó, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, então, a gente observa aqui, irmão, que Jacó, né, ele tomou a sua sobrinha, tá certo? A sua prima, que diga, né? Sobrinha, diga-se, Labão, tomou a sobrinha de Labão como mulher, tá certo? E a gente vê que no decorrer, irmãos, Jacó, ele casou com Leia por engano, depois mais 7 anos trabalhou por Raquel, casou, e chegou um certo tempo, irmão, que Deus falava no coração dele que ele precisava voltar para a casa da sua parentela, a casa dos seus pais, tá certo? Existe um tempo determinado, irmão, da gente
está na caverna. E o tempo de estar na caverna, irmão, e o tempo sair da caverna, como Deus estava fazendo no tempo na vida de Elias, né? Leia resolveu furtar as pequenas, né, Leia? Então Raquel resolveu furtar as pequenas estatuetas do seu pai, que eram pequenos deuses, dentro da casa de Labão. Observando aqui pequenos deuses, né, irmãos? Um Deus que ele não falava, um Deus que não ouvia. Era uma imagem que tinha ali, e ela tomou como se fosse uma herança, irmão. Mas herança de maldição, né, irmão? Mas ignorância, irmão, né? Quantas pessoas estão ainda na cegueira de Israel, né, irmão? Tem algum ídolo preso na sua vida. Mas vamos decorrer da lição aqui, para não ficarmos só estendendo aqui na introdução, né? O segundo caso é que Mica, irmã, né, era uma efraimita que viveu no tempo dos juízes. Observando, no tempo de juízes, ainda Deus não tinha levantado o povo. Aliás, Deus levantou não, o povo pediu um rei, né? E o povo, aliás, Deus tinha permitido levantar um rei. Existia juízes para controlar o povo, juízes no tempo dos juízes em Israel, e que, unindo-se aos danitas da tribo de Dan, fabricou ídolos e construiu um santuário para ele em sua casa. Observe, construiu ídolos na sua casa. Aí nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Tá certo? Veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. E não é pouco menos que a palavra-chave é idolatria, né? Palavra idolatria, irmão. A idolatria, irmão, quer dizer, né? A palavra idolatria quer dizer adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Isso é idolatria, ídolo, né? E já observei, já escutei, né? Irmão em Cristo Jesus, não, fulana, quando canta, olhe, meu coração, claro, se alegra, irmão, mas que ele é meu ídolo, é minha ídola, minha cantora. Irmão, cuidado com isso, viu, irmão? Cuidado com isso. Uma coisa, vamos dizer de uma maneira assim, bem assim, básica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ficou confuso, né, irmão? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exemplo, irmão. Uma coisa é chorar pelo poder do louvor que tem, a mensagem. Outra coisa, irmão, é quando uma pessoa ainda vai louvar, a pessoa já, né, chorando. Isso já é idolatria. Isso é abominável. Deus abomina. Deus não dá sua honra a ninguém. E quantos cantores, irmãos, né, quer ser adorado, né, irmão? Pregador quer ser reconhecido. Dê glória, irmão, né? Cadê? Dê glória, irmão. Você vai dar glória. Isso é glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Agora, alguém obrigar você a dar glória sem você estar sentindo, sem ter motivo nenhum, sem palavra, sem unção, tá certo? Para você dar glória, uma glória forçada, isso é você glorificar o homem. E o homem quer ser glorificado. Não, irmão, né? Por isso que existe trabalho de doutrinas na escola. Graças a Deus por isso que a gente aprende, né? Separar esses tipos de conduta, né? Mas no contexto histórico, né, irmãos, vamos entender o que significa idolatria. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Aí já viu já, né? Essa palavra é uma transliteração do termo grego idolatria, que é formado por duas palavras, eidon e letreia, né? Eidolon e latreia, né? A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real, tá certo? Isso é. Esta palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos,
conhecer ou saber respeito sobre tudo, transmitido a ideia de olhar para algo e saber por ver. E a segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado, né? Duas palavras, né, irmão? A primeira é idolatria, né? Que significa, né, que é do grego, significa em duas palavras, quer dizer, realmente eidolon, tá certo? E a outra é latreia, que significa serviço sagrado no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esse conceito, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra e falsos deuses, sobretudo pela materialização das tais objetos de adoração em produto fabricado pelo próprio homem, né, irmão? Pelo próprio homem. A gente vai ver que idolatria, irmão, não está só ligado à imagem de escultura. Idolatria está ligado a tudo aquilo que tira a sua, digamos, atenção maior, né? Ou rouba, né, irmão, o espaço de Deus para estar em primeiro lugar, né, irmãos? Hoje a gente vê que nas redes sociais, claro, irmão, a gente tem que avançar, irmão. Não tem que degredir, o negócio é avançar. A ciência, ela sendo usada para o lado do bem, glória a Deus, temos que avançar. Mas, irmãos, existe uma febre que as redes sociais também, ela torna-se na vida do homem como uma idolatria. Tem pessoas que já acordam com o celular na mão, tem pessoas que dormem com o celular na mão, de tanto teclar, né, irmão? Que a vida dela gira em torno das redes sociais. Isso é uma idolatria, irmão. Rouba o tempo, tira a atenção, tira o foco, irmão. Tudo com ordem e decência, irmão, né? A bandeira do Brasil, mais uma vez eu vou dizer aqui, tem assim, a bandeira do Brasil tem ordem e decência. Quando tem ordem, irmão, né? Ordem e progresso. Quando tem ordem, tem progresso, tem decência. Mas tudo sem ordem, irmão, tudo que é demais, irmãos, né? Faz mal. Você beber água demais, faz mal. Tudo, irmão, né? Mas vamos lá, vamos adentrar no assunto que está bastante interessante, né? Primeiro ponto da lição fala os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Na realidade, não foi encontrado, né? Vamos lá. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Primeiro subponto do primeiro ponto, que diz a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, né? Depois de muitos anos, confira na sua lição aí, meu irmão, né? Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, irmão, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, né? Prosperou, chegou com a burrinha empurrada, não tinha nada, né, irmão? Não tinha nada, mas até o dó do seu irmão, que sua mãe tinha preparado ali para ele levar, para oferecer para o seu tio, o seu irmão tomou o dó dali, ele voltou sem nada, irmão. Chegou sem nada, e agora Deus deu família, agora Deus deu prosperidade, deu pessoas para servir a Ele, deu animais, deu filho. Ô, irmão, a bênção, né? Vale a pena ser fiel a Deus. Observe que Jacó chegou empurrando a burrinha sem nada, irmão, né? Mas a gente vê, depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, pensa um sogro bom, né? Ele pensou, enganou o pai dele, o sogro dele, né? Que no caso era o tio dele, fez ele trabalhar 14 anos para desejar a mulher que ele amava, né? Trabalhou 7 anos pela mulher que ele não queria, ele queria a Raquel, e depois trabalhou mais 7 anos com o sogro. Costume nós dar logo a mais velha, né? Depois a mais nova, né? Por que não falou logo antes? Né? Porque é enganoso, né? Eu digo assim, quem engana, você só colhe o que planta. Aí vamos lá, irmão.
Em função do desentendimento que existe entre seu sogro, e não vendo possibilidade de libertação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Ou seja, então, Jacó, ele já possuía uma família grande, uma família próspera, né, irmão? Teve filhos, tá certo? Mas ele queria, irmão, voltar para a terra dos seus pais, porque onde ele estava, na terra de Parã, de Labão, né, irmão? A gente vê que Labão, ele era um tio idólatra, né? Então, aquele povo queimava incenso, irmão. Jacó não queimava incenso, mas imagine, está lá convivendo no meio de uma família idólatra, aquele cheiro de incenso chegando, nega assim, torna-se algo, irmão, assim, de você ficar inquieto, né, irmão? Você não professa aquilo ali, é como se fosse estar sendo conivente, tá ali como se fosse, eu não apoio, mas tem nada contra não. Jacó não, Jacó tomou uma decisão de, já estou próspero, de aproveitar que o seu tio, tá certo, tinha saído ali para aproveitar o momento e fugir, tá certo? Resolveu fugir. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar, né? Labão e seus filhos, quando Labão chegou, né, de volta por lá, viu que os seus netos, viu que os seus filhos, viu que o seu genro não estava, desesperou-se, irmão, e quando foi conferir os seus ídolos, não estava também, piorou mais ainda. Ou seja, porque Jacó, quando estava lá, Labão estava sendo próspero, então ele jamais queria ter, irmão, um genro desse, irmão, né, distante, queria estar por perto, porque tudo que Jacó tocava, Deus prosperava. Então o rebanho de Labão, ele prosperou, irmão. Mas interessante que o desespero do Labão, a gente vai ver aqui, irmão, não foi tanto pelos netos dele, ou pelas filhas dele, mas pelos ídolos. Mas vamos lá. Vamos dar. Segundo subponto do primeiro ponto, Labão descobre o fruto de seus ídolos domésticos, né? Quando Labão chega lá, descobre seus ídolos domésticos, né? Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior, ou seja, no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Ou seja, acreditava, irmão, né? Se você tem alguém na sua família que professa fé em algum ídolo, irmão, em nome de Jesus, eu peço a você, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Tá certo, irmão? Respeite. Se é um tio seu, respeite. Se é uma tia sua, respeite. Se é irmão, você for visitar um irmão seu, tiver um ubau lá, respeite, irmão. Pastor, você está me dizer que eu tenho que ser conivente? De maneira nenhuma. Estou mandando você respeitar o espaço qual o seu parente permitir você estar naquele lá. Você não foi chamado para justificar, para ser juiz. Você foi chamado para pregar. Tá certo? Falar do amor de Deus de uma maneira, né, irmãos? Bem, para que não venha trazer dissensões entre a família, como a gente já viu já, né? E ídolos traz dissensões. Tá certo, irmão? Tá certo? Então, viu lá, irmão? Faça que não viu nada. Agora, toma atitude. Que atitude é essa? Ore para Jesus salvar aquela sua família. Ore para Jesus fazer um reboliço ali naquele lá. Mas não toque, irmão, naquilo que é dos outros, né? Se é de pedra, se é de ouro, se é de prata, se é uma imagem, irmão, deixe lá, irmão, em nome de Jesus. Tenha essa sabedoria em nome de Jesus, tá certo, irmão? Porque Jesus não veio trazer inimizade, veio trazer, irmão, veio trazer salvação, né? Leve boas novas, né, de salvação àquela sua família, tá certo? Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cuja imagem eram veneradas e adoradas como amuleto para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinham direito à herança, né? Acreditava nisso, né?
A gente respeita, irmão, tá certo? Raquel, como aprendeu com seu pai, né? Achou que ia trazer bênção para a sua vida, né? Porque ela queria que a sua família fosse próspera, só que ela não conhecia ainda, não tinha uma experiência com Deus verdadeiro. Tá certo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe dava herança alguma, ela furtou os ídolos dele, porque o pai não deu herança nenhuma, ela furtou como fosse uma herança, diga assim, que aquilo vai trazer o amuleto da sorte, aquilo vai trazer sorte para minha semente, para minha família, para o meu esposo, no trabalho. Irmão, crente não tem sorte, irmão. Crente não é com esse negócio de sorte não, né? Com esse negócio, qual é o teu, né? Alguém pergunta, chega assim, qual é o teu signo? Crente não tem esse negócio de signo não, irmão. Crente não é com esse negócio de sorte não, irmão. Crente tem Jesus na sua vida. É Jesus que faz tudo, é Ele que trabalha, é Ele que põe pão, é Ele que dá saúde. Crente não anda com sorte, irmão. Tá certo? O crente anda com Jesus, irmão. Tudo que faz apresenta o Senhor. E o Senhor, Ele conhece, vê tudo. E eu sempre digo, vê além da curva, né? Ele revela, Ele mostra, Ele fala, Ele faz como lhe apraz, né? Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos. Jacó nem sabia, irmão, que Raquel tinha levado esses ídolos, né? Indagou dos seus ídolos e não encontrou, porque Raquel os escondera na barda de um camelo e se assentou-se sobre eles, né? Ou seja, então Raquel tinha levado, furtado na barda de um camelo ali, como se fosse embaixo da cela ali, né? Guardou ali e sentou, escondendo. E Labão, a gente vai ver que Labão bateu em toda a tenda e não encontrou, né? Mas o terceiro subponto, o primeiro ponto é assim, Raquel usa mentira para esconder o ídolo, né? Mentira para esconder o ídolo, né? Raquel sentou-se sobre o ídolo para que Labão os não encontrasse. Observe, irmão, veja que desgraça traz a idolatria para dentro de casa. A desgraça. Primeiro eu quero já colocar minha colocação aqui, que o seu pai, Labão, ele vem desesperado, não vem desesperado, não, minha filha, o meu neto, não, irmão, estava preocupado com o ídolo dele, estava preocupado com os deuses dele, irmão. A preocupação dele maior era com os deuses. Você que é pai, você que é mãe, né? A gente tem que realmente dar exemplo, irmão, tá certo? Dar amor, tá certo? Não vamos seguir o exemplo que Jacó ali tomou parte, como Isaac também ali tomou parte. Não, irmão, vamos seguir o exemplo, essas lições, esses barracos de família, para que possamos tirar lições de vida, irmão. A gente vê que a mulher de Jacó, né? Ela vem cheia de ídolo, escondido do seu marido, não sabem, tá certo? E seu pai vem furioso atrás, mas não é nem tanto das suas filhas, dos seus netos, mas atrás dos ídolos dele, porque ele era idólatra, ele fez algo no meio do centro da casa ali para que pudesse venerar, né, irmão? Queimando ali incenso, queimando tudo. Imagina, né, irmão? Aí já eu sou crente, eu sou crente, o que é que eu estou fazendo no meio desse povo idólatra? Eu vou voltar para a minha terra, a terra do meu pai, tá certo? E crente faz assim, irmão. O primeiro passo que Deus teve na vida de Abraão: sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela. Deus tirou ela do meio daquela terra, no meio da parentela, porque era um povo idólatra. Vamos lá. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso enganou-a. E Labão não encontrou os seus ídolos, né? Labão acusou Jacó de roubar os seus ídolos, né? Mas quem roubou foi sua esposa Raquel, né? E Labão bateu a tenda todinha de Leia, bateu a tenda todinha de Jacó, né?
da sua filha Raquel. E quando foi onde Raquel estava, ela procurou todo lugar, Raquel usou a justificativa que ela estava menstruada, só tinha colocado os ídolos embaixo da cela ali, né? Que ela estava naqueles dias que não podia, né? E seu pai respeitou, né? E sabemos que tem aquela, né, irmão? Sabemos que tem aquele ponto que quando a mulher ela está, né, naqueles tempos, pela lei lá, tem que passar 7 dias fora, aquela coisa, tudo mais, tocar-se, tido como imunda. E a gente vê que Labão também é cuidadoso nesse sentido, né? Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Começou por causa de quê? Idolatria. Quem causou isso? A sua mulher. Vamos lá, irmão. A gente colocar aqui, irmão, que naquele tempo existia, né, 2 processos, né, irmão? Monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é aquele que adora ao único Deus. Politeísmo, vários deuses. Então, Jacó adorava ao único Deus verdadeiro. E Labão adorava outros deuses, outras divindades, né? Mas a regra, irmão, tanta época como hoje, existe o que prefere colocar a sua confiança em muitos deuses diferentes, né? Mas chegará o dia em que Deus será reconhecido como único. Vamos lá. Ele será rei sobre toda a terra. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Veja, o diabo ofereceu a Jesus o mundo inteiro. Hoje, o diabo nos oferece o quê? O mundo. Tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca pelo poder. Quem não quer ter poder, irmão? Quem não quer ser? Quem não quer se destacar? Quem não quer estar na cadeira de destaque para mostrar a sua família? Para mostrar a sua família. Olha, fulano é o diretor, né? Cuidado, vaidade, né? Fulano é isso, para lá para cá. E muitas vezes, né? Muitas vezes, vice-versa, né? Os filhos começam a idolatrar o pai, ou o pai idolatrar os filhos, vice-versa. Isso torna-se também idolatria. A gente vai ver no decorrer da lição aqui, né? Cuidado, irmão, né? Com as coisas deste mundo, que o diabo ele quer nos envolver, irmão. Ele joga um bocado de lixo de cima para baixo, para os crentes ficarem embaraçados, os crentes perder o foco, irmão, né? Perder o foco. Veja que lição gloriosa, irmão. Você vê realmente o alimento, né, que traz. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão, que ele ali elaborou esta lição, né? O vínculo, irmão, né? O eixo central, tudo voltado para a família, né? E mostrando, né, que não pode amar mais um filho, a gente viu amar mais um do que o outro, mostrando, né, como deve realmente sobreviver em meio às dificuldades, né? E a gente vê aqui com a idolatria, o que é que ele faz, né, irmãos? Traz dissensões, traz divisão dentro do lar. E chega um pai, vê Labão aqui, o idólatra, de se desesperar pelos seus ídolos, mas a preocupação dele é pelos ídolos, não pelos seus netos, suas filhas. Segundo ponto da lição, irmão, um santuário de Deus na casa de Mica, né? Primeiro subponto, diz assim: a idolatria e o caráter atlético de Mica. Diz assim na lição: apesar de um nome especial cujo significado, Mica quer dizer, quem é como o Senhor nosso Deus? O nome que significa isso. Quem é como o nosso Deus? Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica, né? A gente vê que a mãe de Mica, né? Mica era um homem, né, de Efraim, ele era muito rico, né? O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria, irmão. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, né? Em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que
implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar este sincretismo religioso dentro de suas próprias casas. Perigo, irmão, né? Perigo, admitindo ídolos, irmão, muitas vezes caseiros, irmão, para os quais fazia culto e adoração, como objeto de obter, irmão, favores materiais, irmão. Não buscais o que é de baixo, irmão, né? Onde a traça, a ferrugem, a consome, buscar o que é de cima, irmão. Estamos buscando aqui neste dia, se alimentando, aprendendo, fugindo, observando, irmão, os fatos ocorridos que a Bíblia faz questão de registrar, para que não possamos entrar em tentação, para que possamos pecar diante do nosso Deus, né? Diante do nosso Deus, o único Deus verdadeiro, né? Os valores morais éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe, né? Corrompe, irmão. E o segundo ponto é assim: a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafim, né? A Escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Esse Deus aqui com D, deixa bem claro, D minúsculo, tá certo, irmãos? Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus estático, tá certo? Deuses. Fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para lhe fosse por sacerdote. E concedeu um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Observe, 13 quilos de metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho, que a furtara, ela lançara a maldição sobre o ladrão, né? Aí sobre essa maldição, quando Mica escutou, né? Mica era muito devoto, né, irmão? Queria muito dessas coisas, era muito apegado, né? Olho grande, dessas coisas. Aí foi e devolveu a mãe dele, né? E temendo sofrer a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição. Peraí, meu filho, vou tirar a maldição que eu joguei sobre a sua vida, né? Porque o ladrão não sabia que era você. A primeira coisa, a mãe retirou. Tirou a maldição e tomou parte do ouro e deu ao Ovíris, né? Para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica, né? Pegou 12 moedas de prata, deu a Ori para fazer uma imagem de escultura para dar a Mica, porque sabia que ele era idólatra. Terceiro subponto, segundo ponto, diz assim: Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus. Observe, a família de Mica era de judeus, desviada da fidelidade de Deus e servia a outros falsos deuses, representado por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmaram estar servindo também ao Deus de Israel, né? Sabemos, irmão, que não é bem assim. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, servir a Deus ou as riquezas, ou a mamon, né, irmãos? E Mica achava assim que nós também estávamos servindo a Deus. Não é assim, irmão. Mica, ele precisava aprender o que existe, irmão. Aprender o que existe, o processo monoteísmo, né, irmão? O processo monoteísmo e politeísmo, né? Ele precisava entender isso, que o nosso Deus era um Deus monoteísta, o único Deus, irmãos. Deus de Jacó, Jacó e de Abraão, tinha um único Deus. Não servia, não era politeísmo, não tinha outros deuses. Ele não aprendeu assim. É porque onde ele conviveu, né, aprendeu assim, diante de tudo, irmão, da circunstância, né? Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, aquele período histórico do tempo de Juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, né?
Por conta própria e depois de ter seus terafins em casa de Mica, resolveu também fazer um éfode que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita e o entrega ao seu filho, separando para ser sacerdote na sua casa, né? Faz um éfode e prepara que o seu filho pudesse ser sacerdote de sua casa. Depois apareceu um levita, observa, um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote, irmão, da família pelo Deus de Israel, ou seja, como se fosse o pai. O sacerdote quer sacrificar. Mica prometeu ele dar morada, né? Dar prata a ele, dar comida, e ele pudesse ser o pai, pudesse ser o sacerdote ali, né? Infelizmente, o homem da tribo de Efraim, que devia honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã, né, irmão? Que a gente se depara com essa situação, né? Santuário particular de Mica, a gente vê, aí assim, Mica fez um santuário com éfode para ser usado por um sacerdote, enquanto estivesse diante do santuário. O Terafins, então, consagrou a um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. A anarquia civil e religiosa é explicada com base no fato que não havia rei em Israel naquele dia para instruir o povo, né? E a gente viu também depois que instruiu o povo, né? O povo, né? A gente viu que não deu certo, mas pô, pediu o rei, né? Vamos lá. Terceiro, irmão, ponto da lição: a idolatria dentro dos lares, né? Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a presença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Primeiro subpõe assim: os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério problemas com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandonar. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, naquele tempo do apóstolo já existia, tá certo, irmão? Naqueles tempos dos apóstolos, né, a gente vê que depois, lá na frente do tempo dos apóstolos, João ali começa a exortar: filhinhos, porque no tempo passado o povo foi idólatra, cuidado com os ídolos, né? Cuidado, você viu o pecado de Mica, você viu o pecado de Israel, cuidado, né? Vamos lá. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que vive no mundo vive pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos, né, irmão? Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da sua casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro de e fora de casa, né? Porque um filho, né? Às vezes o casal lutando muitas vezes, né? Pagando tanto tratamento, nada. De repente Deus faz um milagre no filho, né? Aí fez um pedido de oração, irmão, olha para o meu, eu vou agradecer. Aí depois que recebe a bênção, idolatra aquele filho, né? E deixa até muitas vezes até o caminho do Senhor, o trabalho. Jesus abriu a porta, Jesus abriu, deixou Jesus. Trabalho em primeiro lugar, tudo é trabalho, cuidado, irmão, tá certo? E filho não pode tomar o lugar de Deus, né? Tem muitas realmente, olha, pode falar de tudo, mas não fala do meu filho não, ou seja, está em primeiro lugar, Deus, irmão, tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, tá certo? Agora, claro, nosso Deus é um Deus sensato, irmão, um Deus que entende, um Deus simples, um Deus puro. Ele diz, antes do ofertante trazer, né? Ele tem que ser reconciliado com o seu irmão, porque primeiramente Deus deseja, né, o ofertante, né? Não é o ofertório, primeiramente que é o ofertante. Como é que está ofertando para oferecer a Deus, né? Vamos lá. Para isso, pessoas não crentes, vamos lá. Ora, os ídolos são temporários, tudo aquilo que se requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo,
né? Por isso é um perigo endeusar pessoas colocando na posição ou acima do próprio Deus. Muitas vezes vê show gospel. A gente vê muitas vezes assim, passa lá quando um irmão vai cantar, né? O levita vai cantar lá, as irmãs, cantar, o cara chorando, aquela coisa lá, cá pegando autógrafo. Aí é idolatria, viu, irmão? É idolatria, tá certo? Cuidado com essas coisas, tá certo? Cuidado, né? Filhinho, cuidado, né? João já é divertido, né? Cuidado, né, filhinho? Guardai-vos dos ídolos, tá certo, irmão? Segundo subponto do terceiro ponto, assim, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossa casa e queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como um canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, do smartphone, da rede e computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação e deve ser usado com sabedoria, viu, irmão? Né? Às vezes prende, viu, irmão? Prende, né? Prende, a gente fica preso lá, tá certo? Entretanto, não podemos ser manipulado por ela, que faz parte de um mundo tecnológico intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. O terceiro ponto é que precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for ínsito, como que há de salgar? Porque muitas vezes, irmãos,